Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Acabou atrasando um pouco, mas vou conseguir estar postando hoje na segunda. E aqui mais uma partida bem interessante que a gente consegue perceber algumas estratégias assim e de como aproveitar algumas vantagens posicionais. E acho que vocês vão achar bem interessante. Vamos lá então. Começou aqui com a peão de rei, uma dragão, né? Então vamos seguindo aqui para chegar na parte importante. Por enquanto aqui nada de extraordinário, só seguindo a abertura. Tá, primeiro ponto aqui de destaque. Esse lance dele aqui não é tão interessante, é que eu começo a ter uma pequena vantagem já. A, a ideia aqui, o lance tradicional seria um bispo E3. É o mais comum aqui. Por que cavalo G5 não é tão interessante? Ele tenta criar uma força de ataque aqui no peão de F7, só que não é um ataque muito efetivo. Primeiro que eu jogo esse lance E6 aqui, eu corto a ação do bispo, o bispo ele vai bater sempre aqui no peão de E6, e o peão de E6 ele está bem protegido por essa barreira de peões. Então isso já tira bastante pressão aqui do ataque. E quando eu jogo esse E6, eu também ganho um pouco de espaço no centro, e eu tenho a possibilidade de jogar esse D5 rápido, ganhando mais espaço ainda. Além de dar um pouquinho de atividade para minha dama também. Então por isso aqui o mais comum é jogar bispo E3, desenvolvendo mais uma peça. Porque além disso aqui ele perde um tempo para mexer uma peça que já estava desenvolvida. Então aqui eu já fico com uma pequena vantagem. Ganhei aqui o espaço no centro, né? Agora o bispo já começa a ter que recuar. Repor. E aqui eu vejo uma ideia bem interessante de jogar a dama aqui na E7, dando cheque e praticamente obrigando ele a perder o roque, né? Aqui poderia tentar um bispo E3, só que esse bispo cravado aqui daria algumas ideias de jogo para mim, como por exemplo um D4. Então aqui já tenho uma outra vitória, né? Que é tirar o roque do branco e deixar esse rei relativamente exposto. Então eu sigo meu desenvolvimento. Roque. Bispo por aqui ele tenta deixar a minha estrutura um pouco fragilizada. Esse peão aqui de C5 realmente eu vou ter que prestar alguma atenção nele, mas em contrapartida eu ganho a coluna aberta aqui para trabalhar com a minha torre. Aí, tirar essa seta. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Então eu ganho aqui a coluna aberta. Vou ter que prestar atenção com esse peão, mas nada assim que vai alterar muito o jogo. Aqui ele faz esse lance, que eu acho um pouco questionável, porque eu tenho esse bispo G5, agora o cavalo aqui fica cravado também. E o jogo do branco tá bem devagar. Tenta tirar a dama aqui, ameaçando o peão e ameaçando o bispo. Eu jogo H6 porque esse cavalo aqui ele está um pouco avançado na minha posição, então para eu ter um pouco mais de tranquilidade aqui, um pouco mais de espaço e fazer esse cavalo recuar um pouco.
e pensando que as casas que ele pode recuar não são tão boas. Ele tem essa casa H3 aqui, que é uma casa bem no canto do tabuleiro. Então ele tira uma peça dele que estava um pouco centralizada, traz lá pro canto do tabuleiro. E4 nem comentar, tá aqui na diagonal do meu peão. Então é um cavalo aqui que vai ficar estranho. É que ele jogou o bispo, acabou deixando esse cavalo solto, mas ele tinha uma ideia aqui que a gente vai ver. Então eu tomei o cavalo, ele tomou. E aqui eu fiz esse lance que foi bem ruim. Eu joguei um pouco rápido esse lance e acabei deixando o meu bispo pendurado. Aqui o melhor lance para mim, eu acredito que seja tomar o cavalo. Porque como eu tô com qualidade a mais, eu acabaria meio que simplificando a posição. E além disso, bispo por exemplo, peão por cavalo, que eu acho que seria o mais lógico aqui, ameaçando tanto meu bispo quanto minha dama. Eu seguiria com dama toma. E peão toma. Aí a posição aqui eu ficaria com superioridade. A minha estrutura de peões aqui eu acho que é superior a dele. Esses peões dobrados aqui no rock são bem fracos. Então seria o caminho mais correto. Mas ok, acabei errando aqui e dando contra-jogo para ele. E agora minha posição é inferior, principalmente que eu estou sofrendo um ataque muito forte aqui no meu rock, com ideias tipo dama H3 e dama H7. Então eu joguei esse F5 para tentar dar essa casa de escape aqui pro meu rei, para deixar essas possibilidades de mate um pouco mais remotas. Tomou. Tomei. Aqui ele aproveita a posição da minha dama para tentar um ataque descoberto aqui, por exemplo, bispo na G5. Então eu tenho que tirar a dama. Tenta aqui passar, criar uma bateria, dama em torre, né? Pressionando aqui H7. E principalmente com a ideia desse cavalo entrando em G5. Então, dama H7 check, eu jogaria rei F7 e ele teria esse cavalo F5 muito incômodo, cavalo G5 muito incômodo. Então, por isso eu preferi sacrificar essa torre, sacrificar a qualidade, porque esse cavalo me incomodaria demais. Então, eu não vi muita opção aqui. Torre por F3. Ele entrou com dama H7, tirei o meu rei. E aqui o lance que ele acaba me permitindo um certo contra-jogo aqui com torre H8. E ele joga esse lance que agora praticamente entregou o jogo. Aqui eu acredito que o melhor lance para ele provavelmente seria tomar aqui a torre e entrar em um final de 2 torres contra a dama. Que ele ainda teria uma certa vantagem. Mas aqui com esse lance dele, ele praticamente entrega o jogo para mim. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso capturar esse bispo dele. Se eu capturo, ele tem essa entrada de torre aqui. E eu continuo perdido. Então aqui, depois de bispo F5, eu tenho que tomar a dama. E agora eu tô ganho. Porque ele toma a minha dama
Eu tomo a torre aqui em cima dando cheque. E aqui ele não deveria ter jogado um rei E2, ainda ia ter um certo jogo. Duas peças contra uma. Assim, certo jogo eu também forcei aqui, né? Mas teria um pouco mais de chance. E aqui ele jogou rei G2 e acabou perdendo o jogo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.